Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a raça de gato Sphynx. Com um par de olhos grandes, orelhas pontudas e rosto afinado, esse é o Sphynx, um gato único. Os gatos da raça Sphynx podem causar certa estranheza quando os vemos pela primeira vez, né? Mas essa aparência, diferente dos demais outros gatos, não interfere em nada. É um gatinho como outro qualquer, em termos de comportamento. O Sphynx é uma raça de gato que surgiu por acaso, por volta de 1966 em Toronto, no Canadá. Isso mesmo, ele não veio do Egito como muitos acham. Foi quando uma gata deu à luz a um filhote completamente sem pelos. Essa característica do pequeno felino se deu em razão de uma combinação entre genes recessivos, que resultou em um gatinho completamente enrugado e despelado. Depois dessa ninhada, outros gatos vieram com a mesma característica, e os donos decidiram criar essa nova raça, cruzando gatos que tinham genes recessivos. Apesar do Sphynx ser o resultado de uma combinação genética que aconteceu naturalmente, hoje a raça foi aprimorada através de cruzamentos com outros gatos. Assim, embora ele tenha as mesmas características, hoje ele já é um gato relativamente diferente daqueles que surgiram na década de 60. Vamos conhecer um pouco ele melhor? Bom, o Sphynx ele tem porte médio. Seu peso varia de 3,5 kg a 7 kg. Sua expectativa de vida é de 8 a 14 anos. Seu temperamento é simpático, amoroso, energético, inteligente e sociável. Ah, e eles também são uma ótima companhia para famílias com crianças e idosos que ficam muito tempo em casa e solteiros, pois são uma raça muito carinhosa e sociável. Agora vamos falar um pouco sobre suas características, pelagens e coloração. Bom, a característica mais marcante do Sphynx é justamente a sua aparência. Embora ele seja conhecido por ser um gato pelado, isso não é totalmente verdade. O Sphynx tem uma penugem bem fina e muito macia. Alguns pelos bem finos e curtos podem ser encontrados na ponta do rabo, atrás das orelhas e na barriga. Sua pele é um pouco oleosa, algo perceptível e que também o difere de outras raças. Então, como o Sphynx praticamente não tem pelos, sua coloração varia bastante de acordo com a pigmentação da pele. Suas cores variam bastante e podem ser branco, preto, vermelho, creme, camafeu e marrom, embora também tenha várias outras combinações. O temperamento de um gato Sphynx. Assim como a maioria dos gatos, os Sphynx são muito ativos, gostam de brincar, pular e correr. Eles se apegam muito aos seus donos, gostam de companhia para dormir, comer e brincar. São bons companheiros para crianças e extremamente dóceis e leais, além de se adaptarem facilmente à rotina de casa. Aí você me pergunta, e por que eles são assim? Bom, eu te respondo. Especialistas acreditam em dois motivos principais. Poderia ser por eles contarem com a ajuda dos humanos para se protegerem, além disso, pelos criadores da raça tenderem a deixar os filhotes com suas mães por um período mais longo do que o usual. Por isso, se você não é do tipo de pessoa que fica bastante tempo em casa, vale a pena avaliar se o Sphinx é um gato para você. Entre os bichanos, esse é o do tipo que sofre bastante com a separação dos donos, assim vale a pena refletir antes de adotar um. As principais doenças do gato Sphinx. Em relação à saúde, o Sphinx, apesar de ter uma aparência frágil, é bastante saudável, mas exige cuidados especiais por não ter pelos, sendo necessário mantê-lo dentro de casa e longe das temperaturas extremas. As principais doenças que podem afetá-lo são de origem genética e/ou hereditária. Algumas delas são a cardiomiopatia hipertrófica, displasia coxofemoral, miopatia hereditária, cálculos urinários, urticária pigmentosa e doenças periodontais.
Lembrando que seu esfinx pode viver uma vida saudável sem ser acometido por nenhuma enfermidade. Entretanto, a informação e conhecimento são muito importantes e a qualquer sinal de que há algo de errado, procure urgentemente um médico veterinário. Agora vamos falar um pouco mais sobre essas doenças. Cardiomiopatia hipertrófica. Há diversas formas de doenças cardíacas que podem acometer os gatos e a cardiomiopatia hipertrófica é a principal. Ela é causada por um espessamento do músculo do coração, que por consequência reduz a quantidade de sangue que é bombeado para o corpo. A condição tem origem genética, sendo que o esfinx acometido pode apresentar os mais variados sinais, mas principalmente intolerância ao exercício, falta de apetite e apatia. E a cardiomiopatia hipertrófica pode ser identificado por um ecocardiograma. Displasia coxofemoral. Não só os cachorros podem ser afetados pela displasia coxofemoral, uma doença que é passada de pais para filhotes e que causa manqueira e dor no pet. Mas os gatos de algumas raças também são mais predispostos à condição, como no caso do esfinx. A displasia acontece quando o osso fêmur está mal encaixado no quadril, sendo que a deformação já está presente desde os primeiros meses de vida do gato e vai piorando com o passar do tempo. Na maioria dos casos, a doença tem tratamento e controle, mas os pets afetados não devem se reproduzir para não passar os genes da condição aos filhotes. Miopatia hereditária. A miopatia é um nome que faz menção a várias doenças musculares que acometem os pets. No caso do esfinx, a miopatia hereditária já foi relatada algumas vezes, assim como na raça Devon Rex, causando fraqueza muscular, fazendo com que os gatos se tornem intolerantes aos exercícios. O problema é notável já na terceira semana de vida do pet e é causada por um defeito na transmissão nervosa para os músculos. Cálculos urinários. Os cálculos urinários podem afetar qualquer gatinho, mas há algumas raças, como o esfinx, que são mais predispostas geneticamente, conhecidos popularmente como pedras. Os cálculos estão geralmente presentes na bexiga e uretra dos pets e podem causar uma obstrução que, se não tratada, é bastante perigosa. Incentivar a ingestão de água na espécie é de extrema importância, já que eles não possuem esse hábito, podendo ocasionar em problemas no trato urinário. Urticária pigmentosa. O esfinx também é uma raça com propensão a doenças de pele, como a urticária pigmentosa, que causa a formação de feridas com crosta no corpo. Sua pele é bastante sensível, por isso esse gato não deve tomar sol e precisa de banhos semanais. O esfinx não possui pelo, devido à mutação genética e por isso precisa de cuidados específicos com sua pele. Sabe-se que a raça é mais propensa a sofrer com infecções por malacésia, que é um tipo de fungo que normalmente vive na pele dos pets sem causar problema, mas por conta de desordens imunológicas e da saúde do gato, pode se multiplicar causando dermatites. Doenças periodontais. Bom, esta raça também é propensa a doenças periodontais, portanto, o dono deve realizar a escovação dos dentes periodicamente. Os 3 tipos de doenças periodontais mais recorrentes são a gengivite, a periodontite e a periodontite avançada. Agora, vamos falar um pouco sobre os cuidados com o gato esfinx. Primeiro tópico: sensibilidade ao frio. Bom, como muitos já sabem, os esfinx são muito sensíveis ao frio. Por este motivo, um acompanhamento deve ser mantido em relação até mesmo à sua alimentação, que pode ser diferenciada em épocas de frio intenso. Rações com maior valor energético é uma boa opção.
Segundo e terceiro tópico: limpeza e banhos. Apesar de não ter pelos, o Sphynx não é um gato considerado hipoalergênico. Isso porque sua pele ainda produz uma quantidade normal de pelos que podem sim causar alergia. Eles tendem a ter a pele oleosa e precisam de tomar banho regularmente, tanto para limpeza quanto para evitar doenças. Ah, e uma pequena observação. Cuidados especiais também devem ser tomados para proteger esses gatos de queimaduras do sol e outros danos à pele causados pelo frio. No inverno, esses bichanos vão precisar de um casaco. Quarto tópico: atenção às orelhinhas. Bom, nesse último tópico, vamos falar um pouco da atenção que o dono deve dar especial às orelhinhas do gato. Elas precisam ser verificadas semanalmente para evitar o acúmulo de cera. Limpar com uma solução especial indicada pelo veterinário responsável, molhada em um algodão. Então é isso. Muito obrigada!